Mais um estudo. Pedro foi o primeiro Papa? Pastor Rodrigo Mocilietti. Olha só, cara, a distorção desse cara. Lê Bíblia, mas não entende, cara. Mateus 16, ele cita Mateus 16, 13 e 14. Chegando ao território de Israel, Jesus perguntou a seus discípulos: "Eu dizer do povo quem é o Filho do Homem?" Respondeu: "Uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, e outro um dos profetas." Disse-lhe Jesus: "E vós que dizer que eu sou?" Hoje as pessoas estão nessa pergunta, cara. Qual é a igreja verdadeira? Uns dizem que é a universal, outros dizem que é a Assembleia, outros dizem que é o sétimo dia, outros dizem que é a igreja católica. Essa pergunta ressoa até hoje em dia, cara. E Jesus mostra e tira essa dúvida. Sim. Olha só. E vocês? Quem dizer que eu sou? Nem os seus discípulos sabiam, alguns deles. Pedro exprime sua fé, reconhece que ele é o único caminho, a verdade e a vida, que ele é a igreja viva, que Nossa Senhora deu à luz, a igreja, que é ele. Pedro entendeu que ele é a igreja. Pedro entendeu que ele é o Filho de Deus. E as outras pessoas não entendiam. Uns pensavam que era João Batista, outros pensavam que era Elias, uns profetas que ressuscitou, etc, etc. Hoje em dia, uns pensam que é universal, a salvação, a Assembleia Mundial, não. Só tem uma salvação. Cristo ele só tem uma noiva. Cristo ele só tem um porta-voz na terra, que é Pedro. Olha o que esse cara fala, cara. Vamos lá. Bonifácio VIII, em 1302, disse: "Dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação." Quem salva é Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sim, salvação é Jesus Cristo, mas o porta-voz, sucessor de Cristo é Pedro. Tanto que João 21, 15 e 17 dá o pastoreio de apacentar. O cordeiro das ovelhas, algumas traduções, a Pedro. Olha só que interessante, não distorce o texto, meu querido. Vai lá que o pai tá gravando, tá? Vai lá. Vai lá que o pai tá gravando, tá? Sempre acrescenta algo. Vai lá, vai. Vai, já vai lá. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Quem só pode mediar a salvação é Cristo. Ele é o mediador de cuidar as ovelhas, cuidar dos rebanhos. Não da salvação. O papel da salvação está na igreja, porque Cristo ali está na igreja. A igreja é o compromisso de Cristo em sintonia com a cabeça, Colossenses 1,18. Então o sinal de salvação está na igreja. Que a igreja é Cristo. Pedro ele é o sucessor, o porta-voz de Cristo na terra, biblicamente falando. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa. Jesus pergunta: "O que o povo está dizendo a meu respeito?" E Pedro diz: "Tu és o Cristo." Jesus então diz assim, Jesus o elogia e fala: "Você disse isso pelo Espírito Santo de Deus." E aí Jesus lhe diz assim: "Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro. Que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou edificar a minha igreja sobre Pedro. A pedra que edificar é Pedro. Edificar Pedro e os apóstolos. A pedra que fundou ali é Cristo. Pedra central. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Uma igreja. É sobre Pedro. Simples entender o texto. E deu a chave de ligar e desligar. Aqui que está o poder da salvação. Na igreja. Porque ela tem acesso de ligar e desligar. A nem outra uma igreja tem essa autoridade. Pedro é a pedra angular, a pedra fundamental sobre a qual tudo vai ser erigido aqui na minha igreja. Um homem falho, pecador. Essa é a base da igreja. Essa é a base. Sim, falho, pecador, mas quando veio o Espírito Santo, inspira o tanto que a primeira pregação em Atos dos Apóstolos 2, 14 ali,
Pedro converte mais de 3.000 almas. Com participação do Espírito Santo. Estava pregando oralmente. Tanto que começou a pregar a primeira palavra ali foi Pedro. Como Cristo falou sobre ti, Pedro, e foi a minha igreja. Então, Pedro já começou a edificar a igreja. A igreja já está fundada, que foi o próprio fundador, foi Cristo. Fundou lá na cruz, que vocês não entendem. Pedro já está edificando a igreja, Atos dos Apóstolos. Tanto que o apóstolo Paulo reconhece, tanto que os outros escritos da Bíblia se vai mostrar. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 2, o Espírito Santo se torna, a igreja se torna pública, uma só igreja, que é o fundador é o próprio Cristo, que o Espírito Santo que está pregando através de Pedro. Discurso de Pedro, ó. Pedro, pondo-se de pé em companhia dos 11, com uma voz forte, lhe disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido? Prestai atenção, minhas palavras. Pedro começou a pregar, convertou mais de 3 mil. Pedro, ali ó, 41 dos Apóstolos, 2:41. Os que receberam sua palavra foram batizados. E naquele dia levou-se mais ou menos 3.000 números de adeptos. Olha só a igreja sendo restaurada, sendo edificada. Prisão de Pedro e João aqui, ó. 4:1. Atos dos Apóstolos 4:1. Enquanto falava, ele falava ao povo. Vieram os sacerdotes, os chefes do templo e saduceu, contrariado por quem ensinava o povo, anunciava na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos. Depois de pai já te dá, João. Prenderam-nos e a colocaram no cárcere até outro dia. Ó. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 5.000. O Papa ele tem uma função muito interessante, cara. Ser o sucessor e o porta-voz de Cristo na terra. No Velho Testamento, o porta-voz ali dos mandamentos, da Torá, quem era? Era Moisés. Moisés morre, Josué sucede. Jesus vai para a glória aqui, ó, a ascensão de Cristo, fica Pedro. Tanto que no capítulo anterior, João ali 21, 15:7, dá o pastoreio a Pedro. E Atos dos Apóstolos 15:7, ali Pedro bota a casa em ordem. Bispo de Jerusalém e Tiago. Em 1 Pedro 5:13 ali, ele manda a carta lá para a igreja da Babilônia. Lá na sede de Roma, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de travessia. A igreja não foi instaurada ali é travessia. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos termina lá em Roma. O apóstolo Paulo chega em Roma. Sim, cara, os papas ele tem uma finalidade muito interessante, cara. Ser o porta-voz e o sucessor de Cristo. De Pedro até o Papa Francisco, se não me engano, 265 ou 66 papas. Sim, teve maus papas, teve papa que não vale nada, mas tem os papas que edificaram a igreja, cara. De acordo com a Bíblia, os cursilhos de acordo com a tradição, Atos Apóstolos ali 15 está tendo um cursilho, Atos Apóstolos 2 aqui, ó. Atos Apóstolos 1 aqui, ó. Eleição de Matias, reunião de 120 pessoas, aqui já é um cursilho também. Atos Apóstolos aqui, 12. Não, 6. Ali eleição para eleger diácono, tal, etc. Os 12 estavam reunidos. Simples entender isso. O cara vem com uma parte de argumento distorcido. E tanto que essa Bíblia que você está debaixo do braço, graças à igreja e graças aos gnósticos, aos papas, aos mártires, para você ter acesso a essa Bíblia. Olha só que interessante. Oi? O pai vai pôr o desenho, tá? Aqui, ó. Então joga o videogame. É simples entender. Olha só. Fala aí pro pessoal. Oi. Não tira, tira a mão daí, tira. Aqui o desenho, ó. É simples entender isso, cara. Vem da tradição, do magistério. Os caras se apartou da tradição do magistério, como os caras vão entender a igreja que Cristo fundou? E sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Ó. Eu edificarei a minha igreja. Não sobre ti, Pedro, você vai fundar a igreja, não. Os caras eles querem distorcer esse texto porque para a Universal ter acesso,
para a plenitude ter acesso, para a triangular ter acesso, para a adventista ter acesso, para os testemunhos de Jeová ter acesso. Porque se você tirar esse contexto do texto, você vai fazer o que você quiser. Tanto que a revelação foi para um. Tanto que Cristo deu a chave para Pedro. Pedro, por que não deu para os 11? Tanto que porque o apóstolo, o último menor dos apóstolos, por que não deu a chave para o apóstolo Paulo? Tanto que o apóstolo Paulo foi, quando ele se converteu, teve que ir lá ser reconhecido pelo membro da igreja, Ananias, e botou a mão e o Paulo foi batizado. Tanto que o Cornélio foi batizado em toda a sua família, quando chegou um membro da igreja, Pedro ali, quando visitava os apóstolos ali, 10, 25, 6, Atos 10 todinho ali, quando Pedro entra, o Espírito Santo chega. Que interessante. Porque a nossa igreja não é uma igreja que se apartou. A nossa igreja está em comunhão com a outra, cara. Com a sede lá em Roma. Não é em Jerusalém. Pedro e o centurião Cornélio, ó, Pentecostes dos estrangeiros, ali em Atos, após esse ali, os discípulos de João Batista é batizado cheio do Espírito Santo por um membro da igreja, que o apóstolo Paulo já era membro da igreja, foi reconhecido a graça lá em Gálatas 2:9, pelos colunas da igreja. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos, discurso de Paulo aos judeus, olha só que interessante, cara. Da ilha de Malta a Roma. Ó, Atos Apóstolos 23:11. Na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor. Ele disse: coragem, desse testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que dê em Roma, que é a sede, cara. É fácil catar 2, 3 versículos bíblicos e fazer uma heresia, cara. Tem que seguir a tradição, cara. Seguir toda a escritura, desde o começo, contexto até o final. Para você entender do que está falando. O Espírito Santo vai te inspirar para você ser um profeta. Para desmascarar esses hereges aí que estão distorcendo a palavra. E Romanos, para encerrar o vídeo, já falava desses caras. Romanos 16, 17, 18. Rogai-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebesse evitais. Esse tais não serve a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavra adocicada em linguagem e longeiro corações simples. Segundo Tessalonicenses, ó. 3:6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que leva a vida ansioso. É ao contrário da tradição que de nós tendes recebido. Nós temos que nos afastar desse cara. Nós temos que combater Tito 9, tem que combater aquele que contradiz a sã doutrina, Tito 2:1. O apóstolo Paulo pregava unidade. Romanos 1:10, Filipenses 2:2, a unidade, cara. Essa é a missão, cara, nossa. Pregar a unidade. Sou missionário, servo Roberto. Tá aí mais um argumento contra esses hereges. Glória a Deus, aleluia, cara. O trabalho é assim mesmo, cara. Tanto lá no monte, tanto aqui para os católicos não ir para essas heresias, perder a salvação, cara. Glória a Deus, aleluia.